Quando você jogar o jogo do "e se", procure por coisas que você realmente deseja ver. Procure por aquilo que faz você se sentir melhor. Nunca há uma situação em que não há saída. De fato, há milhares de escolhas práticas pelo caminho, mas por costume, as pessoas continuam escolhendo a falta de perspectiva nas situações, até elas, eventualmente, se encontrarem em um lugar não desejado, onde parece não haver mais escolhas. Quando você se obriga a procurar por evidências de bem-estar, prosperidade, sucesso e felicidade, você se ajustará às vibrações de tais coisas. E então, aquela espécie de sensação boa irá dominar a sua vida. Hoje, não importa onde eu estou indo ou o que estarei fazendo, é minha intenção dominante procurar por aquilo que estou com vontade de ver. Quando você observar que você não é um mero observador do seu mundo, mas um contribuinte deliberado e positivo para o seu próprio mundo, encontrará um grande prazer no seu envolvimento com esse mundo e com o seu planeta. Quando você testemunhar coisas que você deseja que aconteçam em seu mundo, sua nação, sua vizinhança, sua família ou em seu corpo físico, e lembrar que você tem o poder de contar uma história diferente, além de saber que há um grande poder em contar histórias diferentes, você irá, então, voltar ao conhecimento exuberante que você possui dentro de você ao tomar a decisão de ir adiante e nascer nesse planeta, para começo de conversa. Você não pode estar em um lugar diferente do que está agora, mas tem o poder de começar a expressar a sua perspectiva sobre onde você está de forma progressivamente melhor. E quando fizer isso de forma consciente e deliberada, verá a evidência do poder do seu foco em todo assunto que chamar a sua atenção. Quando você toma a decisão de se sentir bem e conscientemente procura por aspectos positivos nos assuntos com os quais está envolvido todos os dias, e quando deliberadamente identifica e foca as coisas que realmente quer em relação a esses assuntos, você se coloca em um caminho de felicidade e satisfação eterna. Esses processos são simples de entender e aplicar, mas não deixe a simplicidade deles fazer você subestimar seus poderes. Aplique-os de maneira consistente e mostre a si mesmo a alavancagem do poder de uma mente e um pensamento ordenado. Descubra o poder da energia que cria o mundo, o poder ao qual você sempre teve acesso, mas só agora entende como aplicar, e foque-o em suas criações pessoais, atraindo dinheiro e manifestando a abundância. Embora o dinheiro não seja absolutamente essencial à sua experiência de vida, para a maioria das pessoas, o dinheiro e a liberdade são sinônimos. Uma vez que existe uma percepção estabelecida de forma intensa sobre o seu direito a ser livre, e essa percepção está sempre no centro do que você é, a consequência disso é que a sua relação com o dinheiro é um dos assuntos mais importantes da sua existência. Não é de se espantar que você tenha tantos sentimentos fortes e definidos a respeito de dinheiro. Embora algumas pessoas tenham descoberto a liberdade de permitir que imensas quantidades de dinheiro fluam para suas vidas, o que vemos mais frequentemente é que, pelo fato de vocês terem muito menos dinheiro do que precisam ou desejam, a maioria de vocês não se sente livre. A nossa intenção aqui é demonstrar claramente o porquê dessa disparidade financeira, para que você permita que a abundância que você tanto deseja e tanto merece surja na sua vida. Portanto, à medida que você lê essas palavras e conforme for começando a ressoar essas verdades que foram baseadas na lei, você juntará seu desejo com a abundância do seu mundo e a evidência do seu recém-encontrado alinhamento irá em breve se tornar aparente para você e para os outros que o observam. Se você é daqueles que tem trabalhado para conquistar a abundância financeira por muitos anos, ou se é jovem que está apenas começando esse caminho, a jornada do bem-estar financeiro não precisa estar longe de onde você está agora. Não são necessários muito tempo ou esforço físico para captar isso, pois vamos explicar a você de uma maneira simples e fácil de se entender como utilizar a alavanca da energia que está ao seu alcance. Queremos mostrar a você a correlação absoluta entre os pensamentos que você tem emitido a respeito de dinheiro, o modo como você se sente quando você tem esses pensamentos e o dinheiro que corre por sua experiência de vida. Quando você conseguir conscientemente fazer essa correlação e decidir
deliberadamente direcionar os seus pensamentos de forma correta, você terá acesso ao poder do universo e então verá com o tempo e o esforço físico são um tanto irrelevantes ao seu sucesso financeiro. Então comecemos com a simples premissa de seu universo e do seu mundo. Você consegue aquilo sobre o qual pensa. Frequentemente as pessoas nos dizem: isso não pode ser verdade, pois eu quis e pensei em ter mais dinheiro desde que me conheço por gente, mas continuo me esforçando e sem dinheiro suficiente. O que dizemos a elas é a coisa mais importante para você entender, caso queira melhorar sua situação financeira. O assunto dinheiro é composto, na verdade, por dois assuntos: o dinheiro, a abundância, o sentimento de liberdade e as facilidades que o dinheiro pode trazer, a ausência de dinheiro, não haver dinheiro suficiente, o sentimento de medo e o desapontamento que a ausência do dinheiro traz. Muitas vezes, as pessoas assumem que unicamente por estarem pronunciando as palavras "eu quero mais dinheiro", elas estão pensando de forma positiva em dinheiro. Entretanto, quando você fala de dinheiro ou de qualquer outra coisa e está sentindo medo ou desconforto enquanto fala, você não está falando do assunto dinheiro. Essa diferença é muito importante, porque o primeiro caso traz dinheiro e o segundo o afasta. É importante ficar alerta sobre o valor que você deve dar ao que você está pensando e, mais importante, sentindo com relação ao dinheiro. Se você está pensando ou dizendo coisas do tipo isso é muito bonito, mas eu não posso comprar, não está em uma posição vibracional que permite a abundância que deseja. A sensação de desapontamento que está presente na medida em que você admite que não pode pagar é o indicador de que o equilíbrio do seu pensamento está mais voltado para a falta do que você deseja do que para o que você realmente quer. A emoção negativa que você sente quando admite não poder pagar por algo que deseja é uma das formas de entender o equilíbrio dos seus pensamentos, e a quantidade de abundância que você está realmente experimentando é outra forma de saber isso. Muitas pessoas continuam perpetuando a experiência do não é suficiente em suas vidas simplesmente porque não pensam além da realidade que vivenciam. Em outras palavras, se elas estão sentindo falta de dinheiro, estão cientes disso e costumam falar do assunto, estão se mantendo em uma posição crônica de escassez. Muitas pessoas não aceitam quando lhe explicamos o poder de contar a história das suas finanças do jeito que elas querem que seja e não do jeito que é na realidade, pois elas acreditam que devem ser factuais e verdadeiras sobre o que está acontecendo em sua vida. Porém, queremos que entenda que se você continuar a olhar para o que é e falar sobre o que é, você não encontrará a melhora que deseja. Você pode ver um desfile de rostos diferentes, lugares diferentes, mas a sua experiência de vida não mostrará essencialmente nenhuma melhora. Se você deseja efetuar uma mudança substancial em sua vida, deve emitir vibrações substancialmente diferentes, o que significa que deve emitir pensamentos que lhe pareçam diferentes ao ser emitidos. Falta de ação não vale a pena. Jerry. Há muitos anos eu ganhei um motel perto do El Paso, no Texas, e H.L. Hunt, que naquele tempo era um dos mais bem-sucedidos homens dos Estados Unidos, um multibilionário, me chamou. Ele havia comprado o Ojo Caliente, um pequeno resort em Rio Grande, Texas, que estava financeiramente falido, mas ele ouvira falar que eu poderia ter algumas informações úteis para ajudá-lo a reverter a situação. Enquanto ele visitava a minha pequena cafeteria, eu estava com dificuldades para manter o foco na conversa, porque simplesmente não conseguia entender o motivo de um homem tão bem-sucedido ainda estar descontente e procurando jeitos de ganhar mais dinheiro. Eu tinha curiosidade em saber por que ele simplesmente não vendia o lugar, por qualquer preço, e seguia em frente com sua vida, aproveitando o dinheiro que já havia acumulado. Eu tenho outro amigo que está na classe dos multibilionários. Estávamos no Rio de Janeiro, caminhando pela praia, e ele falava sobre uns problemas que ele estava tendo em seus negócios. Fiquei chocado ao ver que aquele homem tão rico poderia ter algum tipo de problema. Mas o que aprendi de você, Abraham, e já aprendi muito, é que o nosso sucesso na vida nada tem a ver com a quantidade de dinheiro que possuímos, nem com a posse de objetos, certos? Antes de qualquer coisa, devo encontrar o meu equilíbrio vibracional. E o Abraham responde:
As coisas que você possui e as coisas que você faz têm a finalidade de melhorar o seu estado de ser. Em outras palavras, o importante é a forma como você se sente, e a forma como você se sente é baseada em alcançar um alinhamento com quem você realmente é. Quando você tende, antes de qualquer coisa, a alcançar esse alinhamento, as coisas que você adquire e as ações que desempenha ajudam a melhorar o seu estado de bem-estar. Mas se você não encontra aquele equilíbrio vibracional antes de qualquer coisa e tenta se sentir melhor, trazendo mais coisas à sua experiência de vida ou participando de mais atividades para se sentir melhor, fica cada vez mais afastado desse equilíbrio. Nós não estamos dizendo que você não deve acumular coisas, nem deixar de agir, porque tudo isso é parte essencial da sua experiência física. Em outras palavras, você tinha como objetivo a maravilhosa experiência de explorar os detalhes do seu mundo físico, a fim de que isso ajudasse a determinar pessoalmente o seu próprio crescimento jubiloso e a sua expansão. Mas quando você tenta se mover para frente a partir de uma base desequilibrada, isso é sempre desconfortável. Se você começar identificando como deseja se sentir ou ser e deixar a sua inspiração se acumular ou vir desse ponto central, não apenas irá manter o seu equilíbrio, mas também aproveitará as coisas que você possui e as coisas que faz. A maioria das pessoas projeta a maior parte dos desejos a partir de um estado de carência. Querem coisas, muitas vezes, simplesmente porque não as têm. Logo, o fato de obter tais coisas não as satisfaz. No fundo, porque sempre existe alguma coisa mais que elas não têm. E isso se torna uma luta interminável, a fim de tentar fazer essa coisa a mais que não irá satisfazê-la para a sua experiência. Pelo fato de eu não ter isso, eu quero. As pessoas realmente pensam que obtendo isso, irão preencher o vazio, mas isso desafia a lei. Qualquer ação que seja tomada a partir de um estado de carência é improdutiva e sempre leva a mais sentimentos de carência. O vazio que essas pessoas sentem não podem ser preenchido por coisas nem satisfeitos por ações, porque o sentimento de vazio tem a ver com a discórdia vibracional entre os desejos e os hábitos crônicos dos pensamentos delas. Oferecer pensamentos mais satisfatórios, contar uma história diferente, procurar aspectos positivos, modificar o eixo e alinhá-lo com algo que você realmente deseja fazer, procurar por elementos positivos do tipo "e se?". Todas essas são formas de preencher o vazio. E quando você fizer isso, uma coisa interessantíssima vai ocorrer na sua vida. As coisas que você deseja vão começar a aparecer. Mas essas coisas que você deseja irão fluir não para preencher o seu vazio, pois ele não existe mais. Elas irão fluir pelo fato de o seu vazio não existir mais. Certamente você conseguirá reunir muitas coisas magníficas em sua experiência de vida. Nossa mensagem não é que você pare de desejar, de possuir ou de fazer. Nossa mensagem é para que você desejar, acumular e fazer tudo isso, mas a partir de um estado de felicidade. Nem dinheiro nem pobreza trazem alegria. Jerry fala: Abraham, existe um ditado segundo o qual o dinheiro não traz felicidade. Por outro lado, notei que a pobreza também não traz felicidade. Mesmo assim, é óbvio que dinheiro não é o caminho para a felicidade. Então, se a ideia de conquistar algo traz felicidade, isso significa que a conquista é um objetivo apropriado a ser alcançado? Como uma pessoa mantém o seu sentimento de felicidade quando a conquista de um objetivo está lhe tomando muito tempo e energia? Muitas vezes parece que há uma escalada que devemos efetuar para chegar a esse objetivo. E então, existe uma pequena pausa para descanso. Mas quase imediatamente, outra subida tediosa aparece diante de nós. E temos de efetuar uma nova escalada até o próximo objetivo. Como uma pessoa consegue manter todas essas escaladas em direção aos objetivos de forma jubilosa para não ter de fazer aquele esforço e então, uau, você conseguiu. Para depois fazer um pouco mais de esforço, uau, consegui novamente. E o Abraham responde: você está correto, dinheiro não é o caminho para a felicidade. E como você observou, a pobreza certamente não é o caminho para a felicidade. É muito importante lembrar que quando você oferece qualquer ação com o propósito de alcançar a felicidade,
está, na verdade, indo pelo caminho errado. Em vez disso, utilize a sua habilidade para focar os pensamentos e as palavras naquilo que o faz sentir cada vez melhor. Uma vez que você tenha deliberadamente alcançado o estado de felicidade, não apenas as ações maravilhosas serão mais inspiradas, como resultados maravilhosos aparecerão logo em seguida. A maioria das pessoas tem a sua atenção voltada para qualquer coisa que esteja acontecendo em sua experiência em um determinado momento, o que significa que, se os resultados as agradam, elas se sentem bem, mas se não as agradam, elas se sentem mal. Só que isso é viver do jeito mais difícil. Se você tem apenas a habilidade de ver o que é, então as coisas não podem melhorar. Você precisa encontrar uma maneira de olhar para frente de forma otimista para alcançar e perceber qualquer melhoramento que surja em sua experiência. Quando você aprende como focar deliberadamente os pensamentos em sentimentos satisfatórios, não é tão difícil encontrar e manter a felicidade, antes mesmo de seu objetivo ser alcançado. O sentimento de esforço que você descreveu acontece por causa da comparação contínua de onde você está em um determinado instante em relação ao objetivo que tenta alcançar. Quando você confere a sua posição o tempo todo e se foca na distância que ainda precisa ser cumprida, amplia a distância, amplia as tarefas e amplia os esforços. É por isso que você sente como se estivesse escalando uma montanha. Quando você cuida de como está se sentindo e escolhe pensamentos com base em como eles o fazem sentir, você desenvolve um padrão de pensamento baseado em boas expectativas. Então, do mesmo modo que a lei da atração responde a esses pensamentos satisfatórios, você consegue resultados igualmente satisfatórios. Muito esforço nunca leva a um final feliz. Isso desafia a lei. Quando chegar lá, então estarei feliz. Não é uma tendência produtiva, porque a não ser que você esteja feliz, você não pode chegar lá. Primeiro, você deve decidir ficar feliz, para só então chegar lá. Estou aqui para ser um criador jubiloso. E os Abraham diz: vocês estão aqui não como acumuladores ou transbordadores, estão aqui como criadores. Quando você vê o fim de um caminho, enxerga no sentimento de carência entre você e aquele lugar final. E esse hábito de pensar pode não apenas desacelerar o processo de sua criação, mas também fazer parte de você indefinitivamente. Você é quem atrai a sua experiência. Quando você procura aspectos positivos e se esforça para encontrar pensamentos bons, a atração positiva fará parte de você e o que você quiser virá mais rápido. O escultor de uma obra de arte não tem a maior gratificação profissional no fim do trabalho. É o processo de criação, a ação de esculpir aquele último pedaço que lhe dá prazer. Essa é a forma como gostaríamos de ver a sua experiência física de criação, contínua, uma transformação prazerosa. Quando você foca sua atenção naquilo que o faz se sentir bem e conquista um estado consciente de felicidade, está em posição de atrair mais daquilo que bem quiser. De vez em quando as pessoas reclamam que parece injusto elas terem de se sentir felizes antes de obter as coisas que lhes trazem felicidade. Elas acreditam que quando estão tristes, elas precisam que eventos alegres aconteçam, mas quando já estão felizes, tais eventos são desnecessários. Só que isso seria desafiar a lei da atração. Você precisa encontrar um meio de sentir a essência do que deseja antes que os detalhes desse desejo cheguem até você. Em outras palavras, você deve sentir-se próspero antes de a prosperidade vir, para que ela venha em mais abundância. Muitas vezes as pessoas nos contam que querem mais dinheiro, e quando perguntamos a ela o que elas pensam sobre o dinheiro, elas dizem que têm uma atitude muito positiva em relação ao dinheiro. Mas, se entramos mais profundamente nessa questão, perguntando como elas se sentem quando vão pagar as contas, elas costumam perceber que, apesar de tentar parecer positiva sobre o assunto, elas, na verdade, estão expressando um grande sentimento de preocupação ou até mesmo de medo quando o assunto é dinheiro. Em outras palavras, sem que normalmente percebam, a maior parte dos pensamentos está do lado da insuficiência e não do lado da abundância.